Você já olhou para o fundo do abismo e sentiu que, de alguma forma inexplicável, o abismo também olhava para dentro de você? Não é uma pergunta qualquer. É um chamado que ecoa nas partes esquecidas da alma, onde nenhuma luz ousa entrar. Quem seria você se não houvesse mais máscaras para sustentar, nem ilusões para proteger? Imagine-se diante do espelho mais cruel, aquele que não distorce a imagem, mas revela o que sempre esteve oculto. E se tudo aquilo que você teme encarar fosse, na verdade, o único caminho para a liberdade que você jamais ousou sonhar? A maioria prefere fechar os olhos, caminhar em círculos, contar as mesmas histórias reconfortantes que amortecem a dor e acalentam a mediocridade. Mas existe um segredo que quase ninguém lhe contará. O abismo não é o fim, é o início. Não é a condenação, é a passagem. Aqueles que fogem do vazio vivem como sombras de si mesmos. Aqueles que ousam encará-lo, sem desviar o olhar, despertam para uma dimensão da existência que a maioria jamais tocará. Você está preparado para essa travessia? Ou continuará se escondendo atrás das paredes invisíveis que construiu ao seu redor? Nietzsche, esse peregrino da solidão, não escreveu para ser compreendido facilmente. Ele lançou suas palavras como sementes em terras áridas, esperando que um dia, corações corajosos decifrassem o enigma oculto em cada sentença. Quem luta com monstros deve cuidar para não se tornar também um monstro. Mas o que acontece quando ignoramos esse aviso e, sem perceber, nos tornamos exatamente aquilo que juramos destruir? Será que sua vida hoje é um reflexo das suas maiores batalhas ou uma prisão construída pelas feridas que você nunca teve coragem de olhar? Você já se perguntou por que sentimos esse medo irracional do vazio? Por que a simples ideia de não termos respostas, de não termos garantias, nos apavora tanto? Talvez porque, no fundo, sabemos que o abismo exige algo que nem todos estão dispostos a entregar: o ego. Encarar o abismo é aceitar que tudo aquilo que acreditamos ser, nossas certezas, nossos papéis, nossas defesas, pode ser varrido num único sopro de realidade. Quem você seria sem as histórias que conta sobre si mesmo? Quem sobraria se o palco desmoronasse e as luzes se apagassem? Imagine por um instante que tudo que você mais teme seja, paradoxalmente, aquilo que você mais precisa. Imagine que o desconforto que tenta evitar é, na verdade, a senha para atravessar portões que mantêm sua alma encarcerada. O abismo não é seu inimigo. O medo que você sente agora é apenas o último sussurro de um velho mundo morrendo dentro de você. Um mundo feito de conveniências, de promessas vazias, de fé frágil. E neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, uma escolha silenciosa está sendo feita no fundo do seu ser. Continuar adormecido, ou despertar para aquilo que sempre esteve chamando por você. Poucos reconhecem o momento em que cruzam esse limiar. Ele não vem com fanfarras nem com luzes brilhantes. Ele chega como um sussurro, uma inquietação. Uma sensação desconcertante de que algo está terrivelmente errado com a maneira como temos vivido. Você já sentiu essa sensação? Aquela impressão incômoda de que, apesar de tudo parecer normal, existe uma fome secreta corroendo as fundações da sua existência? Talvez seja porque você nasceu para algo que este mundo não consegue oferecer. Talvez porque existe um chamado que nem todos conseguem ouvir, mas que, uma vez ouvido, jamais poderá ser ignorado. Enquanto muitos correm para longe da escuridão, você está aqui, ainda ouvindo, ainda respirando a tensão entre cada palavra. E isso não é acaso. Não existem coincidências neste tipo de jornada. Se você está aqui, é porque algo dentro de você, algo antigo, algo esquecido, sabe que é hora de parar de fugir. Nietzsche não fala apenas da luta externa contra monstros visíveis. Ele sussurra sobre a guerra interior, aquela que travamos contra nossos próprios demônios silenciosos, aquela batalha que molda quem realmente somos, ou nos destrói no silêncio. E agora uma pergunta inevitável se insinua dentro de você. E se o monstro que você teme for na verdade uma parte esquecida de si mesmo, clamando por redenção?
Que verdade perturbadora pode emergir quando deixamos de fugir e começamos a escutar o que o abismo quer nos ensinar? Existe uma razão pela qual a maioria desiste antes mesmo de começar. Existe uma razão pela qual poucos escolhem encarar essa travessia. Não é porque falta capacidade, é porque falta coragem de perder tudo o que é falso para encontrar aquilo que é eterno. Este vídeo não é apenas mais um conteúdo para ser assistido distraidamente. É um portal, uma travessia silenciosa que acontecerá dentro de você, mesmo que lá fora tudo pareça igual. As palavras que ecoam agora não são meras informações. São chaves. São estilhaços de espelhos antigos, pedaços de quem você foi, de quem você tentou ser e daquilo que você ainda pode se tornar. Mas nada disso será dado de bandeja. Cada fragmento de verdade precisa ser conquistado na arena silenciosa da alma, onde não há plateia, onde não há aplausos. Apenas você, seus medos e a escolha que precisa fazer. E então, diante de tudo isso, eu lhe pergunto: você terá coragem de olhar para dentro, sem desviar o olhar? Você ousará atravessar o abismo sem buscar atalhos, sem tentar adoçar o caminho com mentiras reconfortantes? Porque a verdade é esta: não há outro caminho. Ou encaramos o vazio, ou nos perdemos nas sombras, e cada segundo que passa sem encarar a verdade é uma nova camada de prisão construída em torno do que você poderia ser. A decisão é sua, sempre foi. Mas agora, pela primeira vez, você tem a oportunidade de fazer essa escolha consciente. Talvez você esteja esperando por uma garantia, uma promessa de que tudo ficará bem. Eu preciso lhe dizer, essa garantia não existe. E é exatamente isso que torna esta jornada tão real, tão transformadora. Aqueles que exigem garantias antes de agir nunca sairão do lugar. Aqueles que compreendem que a vida verdadeira nasce do risco, da entrega, da vulnerabilidade, esses sim experimentam aquilo que Nietzsche e tantos outros tentaram apontar: a possibilidade de uma liberdade que não pode ser explicada, apenas vivida. Você quer explicações ou quer despertar? Enquanto muitos buscam segurança, você sente, ainda que de forma sutil, que há algo mais valioso do que a ilusão de segurança. Há uma chama, um chamado, um sussurro que insiste em atravessar o ruído. Não ignore essa voz. Ela pode ser fraca agora, abafada pelas exigências do cotidiano, pelas expectativas que os outros projetaram sobre você. Mas ela é real. Mais real do que qualquer título, qualquer conquista, qualquer aparência. Essa voz é o que resta quando tudo o mais for tirado de você. E ela está chamando agora, pedindo apenas uma coisa: que você não desvie o olhar. Prepare-se, portanto, para uma jornada que não oferecerá consolo fácil nem respostas prontas. O que será revelado aqui não é para aqueles que procuram entretenimento ou distração. É para os que têm sede de algo mais profundo. É para os que, mesmo tremendo, decidem dar um passo à frente. Encare o abismo sem medo. Porque, no final das contas, o verdadeiro terror não é o que encontraremos lá dentro, mas o que perderemos se recusarmos a olhar. Você já sentiu o chão tremer sob seus pés sem que houvesse terremoto algum? Já olhou para dentro de si e percebeu um vazio que não se explica com palavras, uma ausência que grita mesmo no mais absoluto silêncio? Hoje eu te pergunto: até onde você está disposto a ir para encontrar aquilo que sempre fugiu de você? A resposta não está nas certezas que você carrega, ela vive escondida nas perguntas que você sempre evitou fazer. E é nesse abismo, invisível aos olhos e insuportável ao coração, que a verdadeira revelação espera por você. Mas cuidado, nem todos que ousam olhar para o abismo voltam os mesmos. Há um sussurro antigo, que ecoa através dos séculos, cruzando desertos, atravessando mares revoltos e cortando muralhas invisíveis dentro de nós. Este sussurro não pede permissão, não negocia com o medo, não se curva diante das máscaras que você aprendeu a vestir. Ele chama, e muitos ouvem. Poucos respondem. Você já se perguntou se a vida que vive é realmente sua? Ou se não passa de um eco frágil, moldado pelo medo de encarar o que pulsa escondido no centro do seu ser?
Esta não é uma pergunta confortável, e é exatamente por isso que ela precisa ser feita. Enquanto a maioria se contenta em caminhar sobre trilhas já pisadas, há aqueles que escutam o chamado do desconhecido. Eles sabem, mesmo que em silêncio, que algo dentro deles morre a cada dia que ignoram a verdade incômoda. Esses poucos caminham em direção ao que todos evitam, o abismo. Não por coragem tola, mas porque sentiram que viver sem encará-lo seria a pior das mortes. Você é um deles? Ou você ainda tenta se convencer de que ignorar o vazio fará ele desaparecer? Não se engane, o abismo não é o fim, ele é a porta. O que te espera do outro lado não é o aniquilamento, mas a revelação. Uma revelação tão perturbadora que muitos preferem nunca ter nascido a ter de encará-la. Nietzsche sabia disso. Ele advertiu: quem luta com monstros deve velar, para não se tornar também um monstro. E quem fixa o olhar por muito tempo num abismo, o abismo também fixa o olhar nele. Mas o que significa realmente ter o olhar fixado pelo abismo? Você ousa descobrir? Ou vai desviar o olhar mais uma vez? Há forças dentro de você que foram domadas, acorrentadas, sufocadas, para que você pudesse sobreviver no teatro do mundo. Mas essas forças não desapareceram. Elas aguardam, latentes, esperando o momento em que sua resistência enfraquecerá, sua fachada ruirá, e você finalmente será confrontado com aquilo que é, não com o que o mundo quis que você fosse. A travessia do abismo não é para os fortes nem para os sábios. É para os verdadeiros. Para aqueles que preferem sangrar na verdade a sorrir na mentira. Para aqueles que, mesmo tremendo, dão um passo à frente. Imagine-se agora diante de um espelho que não mostra sua aparência, mas sua essência. Um espelho que, em vez de refletir, revela. Você suportaria olhar para ele? Você suportaria ver a si mesmo despido de todas as histórias que contou para se proteger? A maioria foge. A maioria escolhe os espelhos quebrados do mundo, aqueles que devolvem apenas fragmentos distorcidos, seguros e inofensivos. Mas você não está aqui para ser a maioria, está? Você está aqui porque algo dentro de você já cansou de fugir. O abismo de Nietzsche não é um lugar, é um estado. Um estado onde as ilusões se desmancham como névoa ao nascer do sol. Um estado onde a máscara da razão, da moralidade confortável e dos sonhos herdados se dissolve. Você saberia quem é sem essas proteções? Ou perceberia que tudo o que pensava ser era apenas um papel, uma ficção, um teatro mal ensaiado? Este vídeo é mais do que uma explicação. É uma jornada, uma travessia. E, aviso, uma vez iniciada, não há mais como voltar ileso. Se você continuar aqui, prepare-se, você será despido. Não pela minha voz, não pelas palavras que ouve, mas pelo chamado silencioso que já ressoa dentro de você e que agora começa a crescer. Cada frase que escutar será como uma batida invisível, um toque na corda sensível do seu ser, fazendo vibrar memórias que você tentou enterrar, feridas que você fingiu cicatrizar, verdades que você preferiu esquecer, e ainda assim, algo em você sabe, é exatamente aí, nesse desconforto que mora a sua libertação. Quantas vezes você se perguntou se está vivendo a vida que deveria viver? Quantas vezes acordou com o peso de um vazio que nenhuma conquista, nenhum aplauso, nenhuma fuga conseguiu preencher? Esse vazio não é um erro, não é um defeito. Ele é o portal, o sinal de que algo em você ainda pulsa, ainda anseia por ser verdadeiro, ainda tem coragem de querer mais do que uma existência confortável e entorpecida. Mas para atravessar esse portal é preciso coragem. Coragem para encarar não o que o mundo teme, mas o que você mesmo teme dentro de si. O abismo te olha de volta. Esta é a frase que Nietzsche deixou como uma marca de fogo. E talvez você ainda não tenha compreendido toda a gravidade dessa afirmação. Não se trata apenas de observar o caos. Trata-se de ser observado pelo caos. De ser tocado por aquilo que você reprimiu. De ser reconhecido pelas partes de si que você preferiu abandonar.
Quando você encara o abismo, ele te reconhece. E quando ele te reconhece, uma escolha precisa ser feita. Ou você recua e se fecha ainda mais, ou avança e renasce de si mesmo. Mas não se iluda. Atravessar o abismo não te transformará em herói. Não te dará superpoderes. Não fará o mundo aplaudir sua coragem. Muito pelo contrário. O mundo rejeita aqueles que se tornam verdadeiros. O mundo teme quem já não precisa de suas mentiras para viver. Você está disposto a pagar o preço? Está disposto a perder para ganhar? Está disposto a morrer para viver? Porque neste caminho perder é inevitável. Perder ilusões, perder máscaras, perder tudo aquilo que não era realmente seu. Agora, talvez, você sinta a tensão crescendo dentro do peito. É natural. Cada palavra até aqui foi moldada para acender em você não apenas perguntas, mas um fogo. Um fogo que consome o falso e revela o real. Não há atalhos, não há seguranças, há apenas a escolha: ignorar ou atravessar, acomodar-se ou despertar. Este vídeo é a chama, mas a decisão de se queimar ou não sempre será sua. E eu te pergunto, quantas vezes ainda vai precisar fugir antes de entender que o que você mais teme é justamente o que mais precisa encontrar? Você foi treinado para resistir. Desde pequeno ensinaram que encarar a dor era fraqueza, que duvidar era pecado, que questionar era rebeldia inútil. E ainda assim, algo em você nunca se calou totalmente, não é? Algo em você sempre soube que havia mais. Que havia um chamado mais profundo do que a voz dos homens e mais forte do que a gritaria do mundo. Este chamado é o eco do abismo, o eco do que você poderia ser, se tivesse coragem de morrer para aquilo que não é. E agora, diante deste portal invisível, resta apenas uma pergunta ecoando entre as sombras. Você vai encarar o abismo, ou vai passar mais uma vez pela vida como quem atravessa um sonho do qual nunca teve coragem de acordar? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a se mexer. O desconforto que sente não é um erro, é o sinal de que a casca que te protegia, mas também te aprisionava, começou a rachar. Não fuja. O desconforto é a entrada. A dor é a passagem. O medo é o guardião da sua liberdade. Quando Nietzsche disse que quem encara o abismo deve estar preparado para ser encarado de volta, ele não falava apenas de filosofia. Ele falava da transformação mais profunda que um ser humano pode viver. E essa transformação não acontece em livros nem em palavras. Ela acontece no silêncio da sua batalha interior. Imagine-se agora caminhando por uma ponte estreita, suspensa no vazio. Cada passo é uma escolha. Cada passo é um risco. Atrás de você, o conforto de uma vida previsível, ainda que vazia. À frente, o desconhecido. Não há garantias, não há mapas. Só existe o som do vento e o eco dos seus próprios medos, gritando para você voltar. Mas algo em você insiste em seguir. Algo em você sabe que voltar seria uma traição, não ao mundo, mas a si mesmo. Cada passo é um rasgar de velhas crenças, um abrir mão da necessidade de controle, um abraço, a verdade nua e crua de quem você é. Talvez você esteja esperando o momento certo, o sinal perfeito, a certeza inabalável de que é seguro atravessar. Deixe-me te dizer com toda a clareza, esse momento nunca vai chegar. Nunca será seguro. Nunca será confortável. Porque a travessia é justamente o abandono dessa ilusão de segurança. Se você quer viver de verdade, terá que caminhar mesmo tremendo, mesmo duvidando, mesmo sem saber o que te espera do outro lado. Porque é isso que separa os que sonham dos que despertam. A disposição de agir mesmo sem garantias. A fé não no que é certo, mas no que é verdadeiro. E aqui vai o maior segredo. O abismo que você tanto teme não é seu inimigo. Ele é o espelho da sua grandeza. Ele é a prova de que você é maior do que a história que contaram para você. Quando o abismo te encara, ele não está tentando te destruir. Ele está te chamando para que você se recorde do que esqueceu, para que você reconquiste partes de si que foram banidas, silenciadas, adormecidas.
O medo que sente não é um alerta para fugir, é um convite para despertar. O frio na barriga, a garganta seca, as mãos suando, são os sintomas de quem está prestes a renascer. Mas não se iluda achando que renascer é fácil. Renascer dói. Porque antes de nascer de novo, é preciso morrer. Morrer para os personagens que você interpretou. Morrer para as expectativas que você carregou. Morrer para a necessidade de ser aceito, compreendido, aplaudido. No abismo, não há plateia, não há torcida, não há aplausos. Há apenas você, seu medo e sua verdade. E é aí que você encontra a liberdade que ninguém pode te dar, porque ela sempre foi sua. Ela sempre esteve lá, esperando o dia em que você teria coragem suficiente para reivindicá-la. Agora, eu quero que você respire fundo. Feche os olhos. Sinta o chamado. Sinta o peso e a leveza dessa escolha. Deixe o barulho do mundo se calar por um momento e escute apenas o que vibra no seu peito. Escute o que nenhuma voz externa pode te dizer. Escute a verdade crua que habita em você, mesmo que você tenha tentado enterrá-la sob camadas de medo e conveniência. Porque esta verdade é o que vai te guiar. Não eu. Não este vídeo. Não as palavras que você está ouvindo. Mas a centelha silenciosa que agora começa a arder dentro de você. Essa centelha é o que te faz único. É o que te torna capaz de atravessar o abismo. Não porque você é invencível, não porque você é imune à dor, mas porque, mesmo sentindo tudo, você segue. Mesmo temendo tudo, você escolhe avançar. Essa é a verdadeira coragem. Não a ausência do medo, mas a decisão de não ser paralisado por ele. E é essa coragem que transforma homens comuns em seres extraordinários. É essa coragem que marca a diferença entre viver e apenas existir. Entre ser um eco e ser uma voz. Você não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa entender tudo agora. Você só precisa dar o próximo passo. Um único passo. Não para fora do medo, mas através dele. Um passo honesto, vulnerável, real. Um passo que diga, em silêncio: eu aceito o chamado. Eu aceito a travessia. Eu aceito me tornar quem eu nasci para ser. E nesse exato momento, sem fanfarras, sem luzes, sem reconhecimento externo, você começa a mudar. Você começa a renascer. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. O abismo é imenso. O abismo é aterrorizante. Mas o que te espera do outro lado é algo que nenhuma palavra pode descrever. É um reencontro com algo que sempre foi seu, mas que você havia esquecido. É o redescobrimento da sua própria luz, da sua própria força, da sua própria verdade. E uma vez que você atravessa, nunca mais poderá ser domado. Nunca mais poderá ser convencido a aceitar menos do que a vida plena que merece viver. Porque quem atravessa o abismo, atravessa a si mesmo. E é aqui, exatamente neste instante, que você precisa tomar a decisão mais importante da sua vida. Continuar vivendo na bolha confortável do que é conhecido, mesmo que isso sufoque a sua alma todos os dias, ou se jogar de corpo e alma nesse chamado que você está sentindo agora. Não existe meio termo. Não existe como caminhar com um pé na velha vida e o outro na nova. A travessia exige tudo de você, e é justamente porque ela exige tudo que ela te devolve infinitamente mais. Cada pedaço de medo que você queima, cada mentira sobre quem você pensava ser que você deixa para trás, abre espaço para a grandeza que estava adormecida dentro de você. O mundo não precisa de mais pessoas fingindo ser quem não são. O mundo precisa de você inteiro, de você desperto. Então, enquanto todos esperam o momento perfeito, o cenário ideal, a certeza absoluta, você será aquele que age. Você será aquele que atravessa. Mesmo sangrando, mesmo sem entender, mesmo tremendo, mas atravessa. Porque você sabe que a vida real não espera. A vida real não premia os mais inteligentes, os mais bonitos, os mais protegidos. A vida real pertence aos que têm coragem. E coragem não é sentir-se pronto. É agir mesmo sem estar. Você não precisa esperar. Você não precisa de permissão.
Você já tem tudo o que precisa dentro de você. A única coisa que falta é escolher. Escolher agora. Escolher de verdade. Escolher atravessar o abismo e se tornar aquilo que você nasceu para ser. Quando você olhar para trás, daqui a alguns meses, alguns anos, você vai ver. Vai ver que todo medo que parecia insuperável era na verdade um portal. Vai ver que toda dor que parecia insuportável era na verdade uma iniciação. Vai ver que todas as vezes em que você pensou em desistir, eram apenas testes da vida para saber se você estava realmente pronto para viver a sua grandeza. E você vai sorrir. Vai sorrir não porque foi fácil, mas porque foi real. Porque cada cicatriz que carrega vai contar uma história de vitória, de verdade, de coragem. Histórias que a maioria jamais terá porque a maioria nunca ousou atravessar. E é por isso que, se você ouviu até aqui, é porque você já está atravessando. Você já fez algo que poucos fazem. Não virou o rosto. Não fechou os olhos. Não se escondeu. Você encarou. Você aceitou. Você sentiu. E mesmo com o medo ecoando nos seus ouvidos, você permaneceu. Esse é o primeiro passo da verdadeira liberdade. O primeiro passo de uma vida que não é controlada pelo que você teme, mas guiada pelo que você acredita. Nunca subestime esse passo, porque a maioria nunca chega nem perto de dá-lo. A maioria desiste antes mesmo de começar. Mas você não, você atravessa. E agora, para finalizar, eu quero que você entenda. O mundo vai tentar te puxar de volta. As pessoas vão tentar te convencer de que é melhor desistir. Os ventos contrários vão soprar. O caminho vai parecer impossível em alguns momentos. Mas nunca esqueça, é justamente nos momentos em que tudo parece perdido que a transformação acontece. Não é na calmaria que se forjam os gigantes, é na tempestade. Então, quando tudo parecer desmoronar, lembre-se, você não está sendo destruído. Você está sendo lapidado. Você está se tornando aquilo que nasceu para ser. E uma vez que atravessar, nada e ninguém poderá te parar. Nunca mais. Agora, à medida que o fim se aproxima, é hora de olhar para o abismo mais uma vez. Não com medo, mas com a certeza de que você já o conquistou. Lembre-se, o abismo não é um lugar de destruição, mas um campo fértil para os que ousam sem medo de cair. Porque sim, você pode cair, mas é no fundo que você encontra o solo firme para se levantar. E será impossível voltar àquele velho lugar de onde você saiu. O abismo, meu amigo, se torna sua base. Ele se transforma na fundação de uma nova vida, e a altura do seu voo dependerá da profundidade da sua queda. Não tema o abismo. Ele não é um fim, ele é o seu começo. Agora, olhe para o horizonte, não mais como alguém que procura respostas, mas como alguém que já as carrega. Você se tornou a resposta que procurava. O que parecia um ponto final, na verdade, era o início de algo muito maior do que você poderia imaginar. Então, lembre-se sempre disso. A verdade não é um conceito abstrato, algo distante ou inatingível. A verdade é o fogo que arde dentro de você. A verdade é a coragem que você encontrou ao atravessar esse abismo. Quando você terminar de ouvir, quando esse vídeo chegar ao fim, não se engane. Não se engane pensando que a transformação aconteceu apenas aqui, neste momento. Ela aconteceu em cada respiração que você deu enquanto caminhava rumo ao desconhecido. Ela aconteceu nas noites em que você olhou para o espelho e decidiu, por fim, que não iria mais ser o refém de suas próprias inseguranças. Ela aconteceu cada vez que você enfrentou a dúvida, o medo, a angústia e decidiu seguir em frente. Agora, o único caminho possível é aquele que você escolher. E não existe mais volta. Não há mais espaço para hesitar. Você viu o abismo. Você olhou nos olhos da sua própria limitação e decidiu não recuar. Então agora você vai se lançar. Porque o único erro que existe é o de não tentar. E assim, enquanto os outros ficam paralisados, presos na ilusão de que a vida precisa de perfeição para ser vivida, você vai se mover. Vai se mover com uma força que não é sua,
mas que é a própria força da sua alma. Vai se mover com a certeza de que cada passo é um passo em direção ao seu verdadeiro propósito. Você não está mais perseguindo os seus sonhos. Você está vivendo-os. E no fim, não será mais o abismo que vai desafiar você. Será você que vai desafiar o abismo. A escolha é sua. O momento é agora. Você já atravessou o limite. Não há mais o que temer. O que vem pela frente é uma vida sem amarras, sem medos, sem dúvidas. Agora, o que vem é a grandeza. E, a partir deste momento, nada poderá impedir que você alcance tudo o que sempre soube que merecia. Lembre-se, o abismo é apenas um trampolim. O céu nunca esteve tão próximo. Agora pare por um instante e pense. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com a coragem que você encontrou dentro de si? O que você vai fazer com a oportunidade de se transformar em quem você nasceu para ser? Se você está disposto a seguir em frente, eu não tenho dúvida. O mundo será seu. Não o mundo que você vê. O mundo que você cria. E quando olhar para trás, você verá que o verdadeiro abismo era o que existia dentro de você. E você o ultrapassou. E no final, a única pergunta que restará será: até onde você pode chegar agora? O abismo não é mais um obstáculo. Ele é apenas o primeiro passo para o resto da sua vida. Agora, enquanto você respira fundo e reflete sobre tudo o que foi dito, lembre-se: o abismo que você encarou não foi apenas uma metáfora ou um conceito abstrato. Ele é real. Ele existe dentro de cada um de nós, como uma sombra silenciosa, esperando ser desafiada. Mas ao contrário do que muitos acreditam, o abismo não é o fim de nossa jornada. Ele é o ponto de virada, o início de algo maior, o chamado para a verdadeira liberdade. Você está aqui, agora, não porque o caminho foi fácil, mas porque você teve coragem. Coragem de encarar o que muitos temem. Coragem de se questionar, de se despir das velhas certezas e, acima de tudo, coragem de se permitir evoluir. Esse é o segredo. Não é o que você encontrou ao longo da jornada, mas o que você se tornou ao percorrê-la. Você não se tornou o mesmo ser que começou. O abismo te transformou, lapidou, moldou e te fez mais forte, mais consciente de sua própria grandeza. Então agora, o que resta é olhar para o futuro com uma nova perspectiva. Não é mais um futuro de medos e limitações. É um futuro onde a coragem se torna a sua guia. E você, com cada passo, estará mais perto de se tornar tudo o que sempre soube que poderia ser. O abismo não é um obstáculo. Ele nunca foi. O abismo é a chance de se tornar algo maior, algo mais real. Algo que só pode ser alcançado por aqueles dispostos a encarar a escuridão sem receio. Agora, ao dar esse último passo, ao fechar este ciclo, lembre-se disso. O abismo é seu aliado. Ele não vai te destruir. Ele vai te revelar. Revelar quem você realmente é. Quem você está destinado a ser. Não importa onde você vá a partir, daqui a jornada está apenas começando. E você agora está mais do que pronto. O abismo não é o fim da estrada. Ele é apenas o começo da sua verdadeira vida. A partir deste momento, você é livre. Livre para criar. Livre para ser. Livre para viver sem as amarras que antes te seguravam. Você já atravessou o maior desafio, o seu próprio medo. E agora, o que vem pela frente é um mundo onde só os corajosos vivem. E você, sem dúvida, é um deles. Agora, é com você. O abismo não tem mais poder sobre você. Só restou uma única pergunta: até onde você será capaz de ir? Agora que você encarou o abismo e descobriu o poder que tem dentro de si, eu quero saber: qual é o próximo passo que você vai dar? O que mudou em sua perspectiva depois de ouvir essas palavras? Compartilhe comigo nos comentários porque a sua jornada pode inspirar outras pessoas que também estão à beira do abismo, esperando para dar o próximo passo. Vamos juntos criar uma conversa sobre coragem, transformação e a verdadeira liberdade que vem quando decidimos desafiar nossos próprios medos. Não deixe esse momento passar. Escreva o que você sente.
e vamos continuar essa jornada juntos. Eu quero saber o que essa jornada despertou em você. O que você descobriu sobre si mesmo ao olhar para o abismo sem medo? Talvez um pensamento, uma sensação, ou até mesmo um novo desejo que nasceu dentro de você. Não deixe essa transformação ficar só com você. Compartilhe nos comentários. Porque ao dividir sua história, você pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para dar o primeiro passo. O que o abismo significou para você? Vamos conversar sobre isso e seguir juntos nesse caminho de evolução e liberdade. Deixe seu comentário agora e vamos continuar essa troca de experiências.